conversa sobre o capítulo 18 do Evangelho de João, onde o apóstolo narra o diálogo de Jesus com Pilatos, na ocasião em que o mestre foi preso e estava sendo julgado sumariamente. Meu reino não é deste mundo. Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu: se fora rei, a minha gente teria vindo fazer a minha defesa para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Nós vamos abandonar o resto do diálogo entre Jesus e Pilatos para ficar nessa frase: meu reino ainda não é aqui. Quando alguém diz ainda não é aqui, o que será? Esse ainda aponta para um fato futuro, que o reino do Cristo ainda não é aqui. Isso nós estamos assim cansados de saber. É só a gente ligar um telejornal para ver as tragédias do dia, né? Quantas bombas, quantos acidentes, quantos desastres, quantos desfalques, quantos homicídios e vai por aí. Então, o nosso mundo ainda é um mundo bastante atrasado, bastante primitivo. Vejam só, amigos, quando Jesus disse que ainda não é aqui e deixou subentendido que será, nós não temos a menor dúvida. Porém, para construir o reino dos céus, o reino de Deus na terra, será necessário um muito longo trabalho dos homens de boa vontade, para que se edifique um mundo melhor. Vejamos, quando nós dizemos que será um longo trabalho, nós queremos ressaltar bem que não será assim uma coisa mágica. Não serão pessoas que farão coisas assim excepcionais. É o trabalho diuturno, a começar por aí. Quando o engraxate limpa um sapato, quando o balconista da loja atende uma pessoa, quando o juiz emite um parecer técnico, jurídico e vai por aí, são trabalhos que estão melhorando o mundo. Então, meus amigos, há uma expressão no mundo espiritual praticamente desconhecida na Terra. Usam os mentores espirituais a expressão oração do trabalho e nos causa, assim, uma certa surpresa. Oração do trabalho, sim. Para a vida cósmica, trabalhar e orar são sinônimos. Porque nós achamos, às vezes, que orar é ficarmos ali num cantinho de joelhos, de mãos postas, falando a Deus. Também é orar. Mas quando nós trabalhamos pelo bem, pelo enriquecimento da vida, pela evolução planetária, é uma oração a Deus também, com certeza absoluta. Assim nos comentam e nos ensinam os mentores espirituais. Então, todo o trabalho da humanidade, o trabalho do bem, o trabalho honesto, vai edificar um mundo melhor. E se nós olharmos lá para trás, hoje nós reclamamos do mundo, né? O mundo está assim, está assado, nós criticamos todas as mazelas humanas, mas no passado era muito pior. A começar pelos meios físicos do planeta. Poxa, hoje nós já temos internet, não é?
temos telefone celular, temos TV de placa, você que acabou de trocar a sua TV analógica por uma digital. É isso? É um progresso. E isso foi trabalho de pessoas que lá atrás investiram para que o mundo chegasse à era dos computadores, à era dos satélites, dos transplantes de órgãos, etc. Então, meus amigos, o mundo será melhor no amanhã, mas não será a toque de mágica. Meus amigos, já dissemos isso aqui e não nos cansaremos de repetir. A varinha de condão, deixemos-la lá nas páginas daquele senhor Lafontaine, Monsieur Lafontaine, que foi um dos expoentes da literatura infantil mundial. Ele falava às mentes infantis que precisavam da varinha de condão. Então, o mundo será melhor arregaçando as mangas e cada um fazendo a sua parte o melhor possível. Quando uma dona de casa faxina a sua casa, ela está trazendo o reino do Cristo para a terra lá na frente. Ela está dando a sua contribuição, primeiramente pelo exemplo. A sua prole, aqueles seres que ela gerou no mundo, está mostrando a eles noções de higiene, de limpeza, de trabalho, de educação, de disciplina. E assim que o mundo será melhor. Eu tive um nobilíssimo colega de trabalho que era assim, muito ligado a uma igreja protestante, e ele dizia, não vai ser assim não, um dia vai vir assim entre as nuvens o Senhor com uma quantidade enorme de anjos e vai pousar na terra para julgar as pessoas. Puxa vida, sabe? Isso está lá nos princípios medievais. E a gente entende que os judeus lá do começo das eras de Jesus, eles eram homens muito simples. Moisés não podia dar mais do que o que deu. Então, esses nossos amigos dão uma interpretação em pleno século XXI, literal, de tais fenômenos. Nós não vemos anjos aparecerem no céu, ou vemos? Eu nunca vi. Mesmo porque eu moro em apartamento, eu não consigo ver o céu. Mas olhando pela janela, nunca vi anjo. Pelo contrário, vejo muito avião incomodando meu sono aí às 6 da manhã. Então, amigos, penso essas pessoas equivocadamente quando Jesus foi muito claro ao ilustrar esses comentários. O que foi que ele disse? Quem quiser vir depois de mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E ainda acrescentou, o reino dos céus é tomado por esforço. Então, meus amigos, é o trabalho, é a renúncia, é a dedicação, é o amor. Claro que há aquelas inteligências ainda muito simples que fazem os seus deveres imediatos, como há aqueles que arregaçam mangas e fazem além das suas obrigações mais imediatas. São aquelas pessoas com idealismo, com propósitos elevados, que às vezes trocam algumas horas de sono por algum serviço construtivo à coletividade. Mas, meus queridos, tiremos da nossa cabeça, a menos que queiramos ser infantis, medievalmente infantis, de que o mundo vai melhorar à custa de passe de mágica. E vai aparecer um anjo, tocar assim com uma varinha, e o mundo vai ficar todo florido, todo bonitinho. Não será assim. Será a duras lutas ao longo dos próximos milênios para que edifiquemos um mundo melhor. Mas quando fazemos um esforço extra, porque o trabalho profissional é um dever,
é um ganha-pão, uma sobrevivência. Mas aqueles espíritos resolutos que dão algo mais, além do dever profissional, do ganha-pão, do salário de cada dia. Então, meus amigos, na época dos judeus, na época de Jesus, eles tinham umas concepções muito primitivas que precisam ser refundidas numa linguagem moderna. Os judeus acreditavam que, cumprindo com as leis de Deus, eles receberiam prêmios de ordem material. Então, o progresso material dependia de aceitar as leis de Moisés. Aliás, eu ligo a televisão e vejo certas organizações que se dizem evangélicas dizer a mesma coisa. É a chamada teologia da prosperidade, né? Da prosperidade deles, deve ser, né? Porque arrecadam milhões que viram fumaça, de pessoas ingênuas que vão contribuir com essas organizações que só falam em arrecadações financeiras. Que quando começa o programa já aparece lá, conta corrente tal, banco tal, código tal, dígito tal. Meus amigos, nós espíritas abominamos isso. Quando nós trabalhamos pela causa espírita, o fazemos por amor, por idealismo. Nós damos o nosso esforço pela alegria de servir o nosso semelhante. Então, meus amigos, os judeus eram muito simples. Então, quando eles cumpriam as leis de Moisés, Deus ia lhe dar mais dinheiro, mais poder, mais vantagens. E quando acontecia alguma catástrofe, um terremoto, por exemplo, era um castigo divino porque eles não cumpriram as leis de Moisés. Numa época primitiva, que nós não podemos copiar hoje. O mundo mudou, o mundo avançou, evoluiu. E precisamos nos ajustar a uma modernidade lúcida. Também acreditavam em anjos. Nesse capítulo 18 do apóstolo João, ele fala também em anjos, como seres criados com privilégios por Deus. Então, seres assim, belíssimos, e que não fizeram nenhum esforço para chegar lá. Puxa vida, eu quero pleitear junto a Deus uma equidade de tratamento. Porque os anjos recebem todas essas maravilhas e eu tenho que trabalhar de sol a sol. Enfrentar o frio, enfrentar o calor, a poeira. Uma coisa que vocês não conhecem, que eu vou revelar agora, os assaltantes ouviram falar disso. Bala perdida. Não, vocês nunca ouviram falar disso, né? Então, meus amigos, e aí veio os anjos, meus amigos, a doutrina espírita é uma escola extraordinária. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos de grande hierarquia, mas que passaram pelo mesmo caminho que nós estamos passando. E nós chegaremos lá, e todos chegaremos. Por quê? Porque Deus é bom. Porque se não fosse assim, Deus não seria bom. Então todos nós alcançaremos a angelitude. Todos os espíritos da mais modesta expressão de espiritualidade, esses espíritos alcançarão as grandezas celestes infalivelmente. Agora, nós escolhemos o tempo. Se queremos andar mais rápido, arregacemos mangas e demos os nossos esforços sem medir sacrifícios para caminharmos mais rapidamente em direção às expressões celestes. Naquele tempo, Moisés não poderia ter dado mais do que deu. Jesus nos trouxe os seus ensinos morais, que, como comentamos anteriormente, nós podemos dividir o Novo Testamento em 5 partes, 4 de natureza secundária e uma importante, que
que é a finalidade, que são os ensinos morais de Jesus, as lições do Mestre. E são essas lições que ficaram enrustidas nas letras da antiguidade, cabendo aos espíritos mais tarde. Jesus chamou a nossa atenção. Quando chegar aquele espírito da verdade, ele vos lembrará tudo que vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Meus amigos, qual é a diferença da nossa época daquela época de Jesus? É que naquela época, nós, homens, que éramos nós, né? Os judeus da época, nós éramos os judeus da época, nas nossas encarnações passadas. E hoje nós temos uma vastíssima literatura espírita, milhares e milhares e milhares de livros que nos trazem informações belíssimas. Então, aí está a diferença. Naquela época, aqueles homens eram tratados como crianças, eram crianças espirituais. Hoje, nos cabe a nós, querermos ou não, nos esclarecermos espiritualmente. Uma senhora me disse: mas ninguém veio de lá aqui para conversar conosco, dizer como é. Não é verdade. Uma pessoa que afirma isso não procurou pesquisar a respeito. Os espíritos se comunicam conosco todos os dias, infalivelmente. Para os médiuns, psicógrafos que cedem as suas mãos, eles escrevem textos magníficos. Os espíritos sábios nos trazem lições imortais. E os espíritos sofredores nos trazem, nos vêm explicar as causas de seus sofrimentos, o que fizeram que os levaram, às vezes, a padecimentos terríveis. Na Revista Espírita, em vários pontos, há um trabalho da Sociedade Espírita de Paris na doutrinação de um espírito que havia sido uma rainha no passado. E ela teimava: não, eu sempre fui rainha. Mas que ousadia, senhor Kardec, o senhor me tratar desse jeito? Meus amigos, no nosso grupo de efeitos físicos, nós tivemos, certa feita, a materialização de um espírito vindo do Oriente, um pachá. E ele queria, vestido daquele jeito que nós sabemos, ele queria, por fim, na força, que ele ficasse em pé e que nós sentássemos no chão. Meu amigo, mas o chão é sujo, né? Vai sujar a nossa roupa. Ou com quem vocês pensam que estão falando? E colocou todos os seus títulos. Meus amigos, isto é muito comum no mundo espiritual. Daqueles que deixam a terra em condições de privilégio, que foram magnatas, e que acham que, chegando ao mundo espiritual, continuarão magnatas. Nós vimos agora os escândalos de Wall Street. O Bill Gates perdeu 25 bilhões de dólares da sua fortuna. Nenhum de nós teve esse problema, não é isso? Alguém aqui perdeu 25 bilhões de dólares. Os únicos milhões que eu perco é quando esqueço uma espiga de milho no fundo da gaveta. No ar você sai um pé de milho. Né? São os únicos milhões que eu consigo perder. Então, meus amigos, na última página, esse espírito que foi uma rainha, ela reconhece os seus erros. Então, lacrimosa, ela comenta como foi duro para ela, uma rainha, ser ajudada no mundo espiritual por seres que foram ínfimos do seu reino, mas que por piedade vieram ampará-la. E ela reconheceu a tolice das conquistas humanas. Meus amigos, muitas pessoas às vezes pensam que o Espiritismo ensina algo diverso do Evangelho de Jesus.
exatamente o inverso. O Espiritismo veio abandonar toda aquela tecnologia, aqueles costumes arcaicos. Que Jesus era um ser humano que andava, que se vestia, que usava sandálias. Que ele falava o aramaico, que era como o espanhol de hoje. Era a língua assim mais erudita da época. Que ele comia, tomava refeições. Tudo isso para nós é secundário. Aqueles que dão uma ênfase, né? Jesus andou sobre as águas. Se eu colocar umas boias nos pés, eu vou andar sobre as águas. Ou um ganchinho pendurando assim. Então, será que é importante que Jesus andou sobre as águas? Jesus, ele multiplicou os peixes. Tudo bem. É importante para o estômago daqueles famintos da época, mas é de uma importância para a educação das nossas almas. Meus amigos, nós não vemos em Jesus aquele Cristo estático que fica assim num trono julgando almas. Para nós, Jesus é aquele Cristo dinâmico, que é o educador dos espíritos. Jesus, chamamos-lo divino mestre. E o mestre é o que ensina, é o que espanta as trevas, através das suas lições imemoráveis, inesquecíveis, que varam os séculos, como ele mesmo disse. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, meus amigos, abandonemos a varinha de condão, estudemos com afinco essas lições majestosas que o Cristo encarregou os Espíritos de nos trazerem. Falamos do Espírito Verdade. Quem era ele, senão a mesma falange do Cristo para educar o nosso planeta terrestre? Quem se filia ao Espiritismo, começa a estudar as suas páginas, nós notamos logo umas mudanças no indivíduo. Vejam, nós passamos não mais a crer, não mais aqueles votos de crença religiosa. Nós substituímos o verbo crer pelo verbo saber. Nós passamos a tomar conhecimento das coisas. Porque o Espiritismo, ele se baseia em dois pontos extremamente oportunos. Primeiramente, a sua lógica. Um exemplo. Quando alguém nos fala, quem não for da minha igreja, quando morrer, vai para o inferno sofrer toda a eternidade. Aí eu coloco um questionamento. Deus não sabe tudo? Ou não? Deus sabe tudo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. As eras são um grande presente para o Criador. Então, quando ele vai criar seus filhos, ele não sabe o destino dos seus filhos? Ou não? Um Deus que não sabe das coisas é um Deus com letra minúscula. É aquele Deus de pedra que os nativos faziam de totem. Mas o grande Criador do cosmos, ele conhece tudo. Então amanhã ele vai criar 1000 dos seus filhos. E esses seus filhos vão todos para o inferno sofrer eternamente. Então ele cria. Então, de caso pensado, com conhecimento de causa, em direito chamaríamos de um crime doloso. Não crime culposo. Um crime doloso, quando você tem consciência do mal. Então, nós, por uma lógica contundente, não podemos aceitar as teses de que os filhos de Deus irão para o lugar para sofrer eternamente. Ou porque se existe um lugar para filhos de Deus sofrer eternamente, por Deus teria sido criado. Então, aquele Deus que nós dizemos, Deus é amor, criaria um lugar para supliciar seus filhos para toda a eternidade.
Ah, mas existe o céu para os eleitos. Aí eu pergunto, e meus amigos, eu vi isso na televisão. Um sacerdote, dizia ele, nas suas exposições do domingo, de que uma das alegrias dos eleitos é ver lá no inferno o sofrimento dos condenados. Meu Pai do céu, você, meu Pai do céu, nós estamos no século XXI e alguém ainda diz isso? Aí eu perguntaria a esse sacerdote, ele está lá nas muretas do céu, assim, debruçado, olhando lá no inferno, aquele ser de chifre rabo, esquentando assim um tridente para espetar o traseiro das pessoas. E aí, de repente, ele vê um ente querido seu lá em sofrimento. Como é que ele se sente? Eu pergunto, como se sentiria uma mãe tendo seus rebentos de sofrimento, ela no céu? E cá para nós, o céu que nos pintam é um céu tão chato que o inferno, não é isso? As pessoas ficam lá, assim, ajoelhando, rezando. Até rezar meia hora, uma hora, um fim de semana, é graça, né? Mas ao passar dos séculos, dos milênios, dos trilênios, dos quintilênios, dos sextilênios, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, sextilhão, de séculos, ali rezando, meus amigos, eu gostaria de ir mais lá para aquele lugar do sofrimento, porque certamente vão lá as sambistas, as escolas de samba, não é isso? Aquelas vedetes assim calorentas, sacoalhando o esqueleto, deve ser bem mais animado, não é isso? Então, meus amigos, é justamente isso que a doutrina espírita chama a nossa atenção. O homem que se torna espírita, estuda os ensinamentos espíritas, que vê, através das mediunidades, a comunicação dos espíritos, como nós vimos os espíritos de entes queridos, de amigos presentes, materializados, como aquela menina que sentou-se no colo da mãe e disse: mamãe, eu não morri, mamãe. Toque aqui, minha mãe. Meus amigos, eram emoções assim, para não se esquecer jamais. Então a doutrina espírita é muito sólida nas suas teses intelectuais, na sua filosofia e nos fenômenos que os espíritos nos apresentam quando se debruçam sobre os médiuns para nos trazer seus pensamentos. E aí nós passamos não mais a crer, mas a saber, a tomar conhecimento. As dores, as lutas da vida são menores. As nossas questões de lutas humanas perdem colorido, porque nós sabemos que precisamos das lutas terrestres, que elas são passageiras, que elas são necessárias para vencermos as nossas provas. Contrariamente às pessoas céticas, o que é que nós vemos? Muitos põem termo à existência por não poderem ter grandes perdas, porque apostam todas as suas fichas nos valores terrestres, especialmente nos valores pecuniários. E quando a criatura se vê de mãos vazias, perdeu o poder, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, porque esse mundo é assim. Quando você está nadando em ouro, você tem muitos amigos. Quando você cai no ostracismo, os amigos não lhe conhecem mais. Mas não é assim no meio espírita, porque nós nos amamos por amor. Porque estudamos Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus amigos, quando a humanidade perseguir esses princípios e o mundo se tornará melhor, aí está o reino do Cristo na terra, mas não graciosamente, trazido pelo esforço, pelo trabalho, pelo engrandecimento. Meus queridos amigos, esse capítulo
é um dos muitos capítulos do Evangelho que nos trazem uma formidável ilustração, que nos chama a atenção para a nossa necessidade de fé. Porque nós não teremos fé baseada nos dogmas religiosos, nas fantasias dos textos religiosos. É a chamada fé cega. Você tem que acreditar que um dia Jesus vai vir entre as nuvens dos céus, cercado de anjos. Aí você ou crê, ou você descrê. Porque nada vai provar isso a você. É to be or not to be, that's the question. Como dizia Shakespeare. Desculpe, está relembrando o memorável teatrólogo. Meus amigos, nós acompanhamos de perto alguns médios extraordinários. Citamos aqui os trabalhos de efeitos físicos. Conhecemos o nosso querido amigo Chico Xavier. Meus amigos, é assim, um marco na vida da gente. É uma experiência que não se esquece jamais. O Chico é uma das provas da existência de Deus. Porque como pode aquele moço subilustrado, o Chico tinha a 4ª série do grupo escolar da sua cidadezinha de Pedro Leopoldo, que tinha uma professora, tinha uma turma e uma professora, que era uma moça que sabia um pouco mais do que aquelas crianças ali presentes, porque naquela época não havia escola de pedagogia, e uma moça esclarecida que deu muito a prefeitura contratava para tirar as sombras do analfabetismo dos petizes. E ali o Chico estudou o 4º ano. Meus amigos, você já experimentou escrever um livro? Experimente, mas sem a ajuda dos espíritos. Com a ajuda dos espíritos nós somos notáveis, especialmente esses intelectuais que nos abraçam, que nos trazem os seus pensamentos. Mas o Chico escreveu 500 livros, meus amigos, livros notáveis, livros que você termina a última página, volta à primeira página, pela beleza. Sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, sobre literatura, sobre jovens, sobre crianças, sobre tudo. E é moço, 4º ano da escola primária. Então, meus amigos, o nosso querido Brasil tem um mentor espiritual que responde pela pátria brasileira. E esse Ismael, que é um espírito de grande hierarquia espiritual, cuida desse Brasil com carinho. Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é. Terra da minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, tragando lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo espera na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a revolução.
os sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizestes apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham como sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, quem de si a vida te integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, e a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil, Castro Alves.